que vocês aqui em Paulínia e você que estiver aí, aonde você estiver, em algum lugar do Brasil, ou no futuro, quando você puder, assista essa palavra, essa meditação desta manhã. Nós vamos meditar, nós vamos estudar como tema base 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, capítulo 5. Queridos, ainda estou falando sentado porque fraturei um osso do pé e já vai para mais de 30 dias. Não cicatrizou corretamente e o médico pediu que eu continue com a bota e evitando forçar o pé até que cicatrize, e vai pelo menos 60 dias. Então, por isso a gente está com essa bota bonita aí que vocês estão vendo. Alguém me perguntou esses dias nas redes sociais: ué, você está com bota? O que aconteceu? Então, fraturei o pé há uns 40 dias atrás e não cicatrizou 100% ainda. Ficou um espaço entre um osso e o outro, eu não quis fazer cirurgia. Então, estou tendo que esperar haver aumento dos ossos, né, para que eles cresça osso ali, no buraco que falta, e cartilagem e cicatrize. Então, vai um pouco de tempo. Mas, queridos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, uma palavra para você nesta manhã. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois, quando disserem que há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, da couraça do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por essa palavra nesta manhã. Obrigado porque mais uma vez o Senhor fala ao meu coração, ao coração dos amados aqui e a todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra. Senhor, fala ao nosso coração. Santo Espírito, traz revelação. Toca-nos dessa meditação da Tua palavra. Fala-nos poderosamente nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse tema dessa meditação, a gente podia colocar o seguinte: a volta de Cristo será como ladrão, surpresa para todos ou somente para alguns? A volta de Jesus Cristo à Terra para estabelecer esse reino milenar de paz, de justiça, de amor, como nós vimos em Isaías, mudar a história de uma vez por todas da humanidade, do planeta.
A volta de Cristo, como o apóstolo está dizendo aqui, ela vem como, Jesus vem como ladrão para todos ou para alguns? Existem dois grupos. Tem um grupo que vai ser surpreendido e tem um outro grupo que não vai ser surpreendido com a volta de Cristo. E se é assim, você está em qual grupo? Dos que estão se preparando ou daqueles que não estão nem se preocupando com isso? Estão dormindo nas trevas e na noite, como diz o texto. Queridos, o apóstolo começa dizendo: irmãos, acerca dos tempos e das estações, vocês não precisam que eu vos escreva, porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Se eu parasse aqui, eu ia entender que a volta de Cristo vem como ladrão de noite para todo mundo. Mas não é assim que a Bíblia diz. Por isso, quando você estudar a Bíblia, não pega um versículo isolado. Leia a Bíblia como um todo. Olha para frente. Virá como ladrão, vocês sabem muito bem, acerca dos tempos e das estações, não precisa escrever, porque Jesus Cristo já escreveu. Mateus 24, 25, está lá Jesus falando sobre os tempos e as estações do fim, os sinais do fim. Lucas também escreveu sobre isso, como é que Jesus relatou sobre os sinais do fim. Lucas capítulo 21 fala sobre os tempos e as estações, o que ia acontecer desde o nascimento de Cristo até a volta de Cristo, para pôr fim a esse planeta como está, estabelecer novos céus e nova terra. Jesus falou sobre tudo isso lá em Mateus 24, 25 e Lucas 21, capítulo 21, Marcos capítulo 13, está tudo explicado sobre isso, sinais do fim. E o apóstolo está dizendo aqui: eu não preciso escrever porque Jesus já escreveu, vocês já sabem. E a gente já tem falado sobre isso também para vocês. E aí ele continua dizendo: e vocês sabem muito bem que o dia do Senhor vem como ladrão. Quem falou que viria como ladrão? O próprio Jesus, lá em Mateus 24. Mas ele está dizendo: irmãos, vem como ladrão, mas não vem para todo mundo. Por quê? Preste atenção nos detalhes. Quando disserem que há paz e segurança, e guarda bem essas duas palavras, paz e segurança, daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Quando disserem que há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Quando pensarem que está tudo tranquilo, paz e segurança, repentinamente, de forma repentina, imprevista, sem ninguém perceber, virá destruição. Tal qual as dores de parto a mulher que está grávida. Hoje, dores de parto é possível evitar. Hoje é possível evitar. Quem não quer passar pelas dores do parto, pode pagar uma cirurgia, um tratamento, passa por uma cirurgia para evitar pelo menos parte das dores do parto. Um pouco a mulher tem que passar, mas pelo menos a parte mais grave consegue evitar. Na época que Paulo escreveu isso aqui, há 2000 anos atrás, não tinha esses recursos. E as mulheres grávidas teriam que enfrentar todo o processo do parto e todas as dores do parto. Então não tinha como evitar. E o apóstolo está dizendo que quando disserem que está tudo tranquilo, que tem paz, que tem segurança, vai vir uma repentina destruição, como as dores de parto que ninguém pode escapar, e de modo nenhum escaparão, diz a Bíblia, de sorte que de modo nenhum escaparão. Queridos, os filhos que a humanidade geraram no pecado longe de Deus, eles irão parir. Eles irão parir esses filhos. Já estão parindo. E continuam parindo, gerando esses filhos. A consequência do que se vem plantando. Estamos colhendo o que plantamos. E não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Mas tem um grupo que vai passar por isso e tem um grupo que não vai passar por isso. Vamos continuar com a Bíblia?
Quando disserem que a paz e segurança vai sobrevir repentina destruição, como dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum irão escapar. Mas vós, irmãos, agora ele fala para outro grupo, mas vós não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, tem um grupo que não vai ser surpreendido como um ladrão. Quem não está nas trevas, quem não anda na noite. Olha só, vós não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite e nós não somos das trevas. Quem vai ser surpreendido? Quem está vivendo na noite, nas trevas, na escuridão. Quem estiver vivendo nas trevas, na noite, na escuridão, longe de Deus, longe da palavra de Deus, longe dos princípios de Deus, sem não dar nenhuma atenção para a palavra de Deus, porque Deus vem falando conosco há 6.000 anos. Deus começou a falar com nós humanos há 6.000 anos, lá no Gênesis. Falou cerca de 4.000 anos usando os profetas do Velho Testamento. E nós temos desde Gênesis até Malaquias, falando sobre o plano de Deus, o pecado, o homem afundando na destruição, no pecado, no sofrimento, longe de Deus. E Deus mostrando o plano de salvação, primeiro através da lei, depois trazendo Jesus Cristo e dizendo, ó, vai chegar um dia que eu vou encerrar tudo isso. E vai ter novos céus e nova terra. E o apóstolo está dizendo, irmãos, a respeito das estações e dos tempos, eu não preciso escrever, porque já está escrito. Já está escrito. E a pergunta agora para mim, para você e para nós é, você sabe em qual estação você está vivendo? Na sua caminhada aqui nessa terra, na sua viagem, na minha e na sua viagem aqui nesse mundo, você sabe qual estação é a que você está passando? Lembra do metrô lá em São Paulo? Ou em algum lugar que tenha metrô? Não tem as estações? Você entra, você tem que ficar de olho naquele negócio lá que vai passando. E de vez em quando vem um aviso, estação da luz, estação fulana, estação beltrana. Se passar batido, o que acontece? Chega o lugar de você descer e você não desce. E o trem vai embora. E você passou batido. Mas é preciso entender que vai chegar um ponto que o trem termina. E não tem mais para onde ir. Há um fim. E na caminhada nesse mundo, é preciso entender que nós estamos numa viagem e que ela caminha para um fim. E a pergunta é, em qual estação da sua vida você está caminhando? Qual estação o mundo todo está caminhando? Qual estação o mundo todo? Nós como humanidade, estamos em qual estação? Está faltando quantas para chegar no final da estrada? Segundo a Bíblia, não falta mais nenhuma. Estamos na última. Mas tem gente dormindo. Tem gente que não está nem aí. E eu não estou aqui para convencer nenhum de vocês aqui e nem nenhum de vocês que estão ouvindo essa palavra. A minha missão não é convencê-los. A minha missão é entregar o recado, é entregar a palavra. Eu estou aqui para falar o que está na Bíblia. E eu tenho conversado com muitas pessoas nesses últimos 1 ano e meio. E há igrejas que não querem que fale sobre a volta de Cristo. Há igrejas que não querem que fale sobre o tempo do fim. Não fala e não quer que ninguém fala. Eu tive conversando com irmãos de igreja que falou, irmão, eu não posso falar sobre a volta de Cristo na minha igreja, o meu pastor não permite. Eu não posso falar sobre a volta de Jesus. Eu não posso falar sobre texto que fala sobre pecado. Porque não é para assustar as pessoas. Não é para assustá-las. Queridos, eu não estou aqui preocupado se você vai acreditar no que eu estou falando, no que eu tenho falado. E, aliás, deixa eu dizer uma coisa. Há pouco mais de 1 ano atrás, em ministrações aqui que estão gravadas lá no YouTube,
quando estava todo mundo orando e jejuando, dizendo para Deus sumir com esse vírus e com essa pandemia, Deus nos deu uma palavra e eu trouxe aqui. Primeiro, naquela época Deus falou, é sinal do fim, e se é sinal do fim não adianta orar, porque eu não vou tirar isso. Se é sinal do fim vai se cumprir. E a Bíblia diz que é princípio das dores, é o começo, não é o fim, é o começo. Começo do fim, é a última fase, a última etapa do ser humano na Terra. E nós falamos sobre isso, mostramos os textos lá, mais de um ano atrás. E também falamos que se a gente quisesse mudança, conforme está lá em 2 Crônicas 7,14, não bastava apenas orar e jejuar. Lá o Senhor falou, se o meu povo se humilhar, orar, jejuar, mas tem uma coisa que ele falou que ninguém prestou atenção, e nem a maioria dos cristãos, se converter dos seus maus caminhos e voltar para mim. Você olha hoje, no meio cristão e no meio não cristão, a maioria não melhorou com as circunstâncias que passaram. Não melhorou, pioraram. Ser humano, muitos estão pior, mais rebelde, mais incrédulo, mais com as costas viradas para o Evangelho e para a palavra de Deus. Isso fora da igreja e dentro da igreja também. E eu não estranho isso, porque lá em Apocalipse, quando o Senhor mostrou para João, e você precisa ler Apocalipse, Apocalipse é a revelação do fim. E quando o Senhor lá no capítulo 2 de Apocalipse, no capítulo 3, ele fala das 7 cartas à igreja, ele fala da última carta, a igreja de Laodiceia, que a igreja representa a fase da última igreja na terra, essa que nós estamos vivendo. O Senhor falou que era uma igreja misturada com o mundo, uma igreja morna. O morno é a mistura do frio com o quente. Se você quer o morno, você pega um pouco de água quente e pega um pouco de água fria, mistura tudo, você tem água morna. Então o morno, espiritualmente falando, é um pouco de Deus, um pouco de Bíblia e um pouco do mundo. Um pouco de certo e um pouco de errado, um pouco de verdade e um pouco de mentira. Isso é um morno. E o Senhor falou que a igreja da última era seria assim, uma igreja misturada com o mundo, que o mundo entrou para dentro da igreja, e essa igreja vive um pouco de Bíblia e um pouco das coisas do mundo, ela quer conciliar tudo. E tem gente dizendo que tem que mudar a Bíblia. Gente dentro da igreja cristã, evangélica e católica, dizendo que tem que mudar a Bíblia. Reescrever a Bíblia, porque a Bíblia do jeito que está errada. E o Senhor diz para nós em Apocalipse, quem quiser alterar um J ou um tio dessa palavra, quem tirar vai ser tirado a parte do reino de Deus. E quem omitir um J ou um tio do que está escrito aqui, vai receber todos os flagelos que estão escritos nesse livro. Vai vir sobre ele todos os flagelos que estão escritos nesse livro. Não podemos tirar e não podemos omitir. Eu não posso escolher qual texto vou ler e nem qual texto vou falar para vocês. Eu tenho que ler essa Bíblia como um todo. Como um todo. E o apóstolo está dizendo, vocês sabem as estações e o tempo. Não preciso falar. Queridos, será que sabemos qual estação estamos vivendo? Estamos acordados ou estamos dormindo? Ele diz que o dia do Senhor, a volta de Cristo, vem como ladrão para quem está vivendo na noite, nas trevas, longe de Deus, com a mente fechada, fugindo da Bíblia e da palavra de Deus e querendo pensar só em coisa boa. Ah, não pode falar de coisa mal, porque as pessoas não querem ver falar de coisa mal. De repente elas não vêm mais na igreja, e se não vem na igreja, como é que vai sustentar a igreja? E como é que vai sustentar a liderança? Então não fala nada errado não, porque a igreja tem que sobreviver. Queridos, eu louvo a Deus porque eu não sou pastor, não vivo de igreja, não sou sustentado por igreja. E não tenho preocupação nenhuma de agradar nenhuma pessoa, nem a mim mesmo. Porque o primeiro que Deus pega de chinelo e de cinta é eu. A cada semana, me desafiando a acordar, a mudar de comportamento, de atitude, de palavra, de visão, de tudo. Deus está falando com todos nós. E
Paulo, tanto é que ele está falando com a igreja. Então ele diz para nós: mas vós, irmãos, já não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque vocês são filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite, e nós não somos das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Então tem um grupo que está dormindo, e ele está dizendo: não durma como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé, fé na palavra de Deus, fé na profecia do Velho Testamento, fé no que Jesus falou, fé no que os apóstolos falaram. Eu não posso duvidar, eu não posso desacreditar da palavra de Deus. Deus não vai mandar mais ninguém pregar aqui nesse mundo, a não ser nós que estamos aqui, mas Deus não vai enviar mais nenhum profeta para falar com ninguém aqui nessa terra. Sabe a história do rico e do Lázaro, lá de Lucas 15 ou 16, que o rico, muito rico, vivia tranquilamente, tinha um mendigo que ia na casa dele, e como ele não dava comida para o mendigo comia das migalhas que caía da mesa dele, sobrevivia do lixo que era jogado lá na rua, o mendigo pegava aquilo para sobreviver. E a Bíblia diz lá, Jesus contou essa história, uma parábola, e ele diz que morreu os dois. O mendigo foi levado para o seio de Abraão, para a presença de Deus, e o rico foi levado para o inferno, lá no lugar de sofrimento. E Jesus disse que lá no lugar de sofrimento, ele olhou para cima e viu Deus, e viu o mendigo lá no lugar bom, e ele olha lá nesse lugar de tormento, e ele fala: ó Deus, ó Pai Abraão, tem misericórdia de mim, eu estou aqui em lugar de sofrimento, desesperado aqui no meio dessas chamas, manda o Lázaro molhar o dedo na água e vir me refrescar a língua, porque eu estou em tormento. E Deus diz para ele: meu filho, existe um abismo que separa o lugar que você está do lugar que nós estamos. Não tem como misturar céu e inferno. Não tem como você sair daí e vir para cá, e nem ninguém daqui ir para aí. E aí ele fala para Deus: então, Senhor, manda alguém lá manda um anjo, um profeta, alguém lá na terra, falar para a minha família que existe inferno e que existe céu. Eu estou vendo tudo isso agora, mas eu estou aqui no inferno. Então, pelo menos que eles não venham para cá. Sabe o que Deus responde? Lá na terra tem Moisés e os profetas, ouçam. Lá tem a Bíblia do Velho Testamento, falando do que é preciso fazer para não vir para cá. E agora não tem só mais o Moisés e os profetas. Hoje tem Moisés e os profetas, Velho Testamento, tem Mateus, Lucas, Marcos e João, os 4 evangelhos de Jesus Cristo, falando sobre o que é preciso fazer para nos preparar para a eternidade, falando do pecado, da salvação em Jesus, do que Cristo veio fazer, do que eu tenho que fazer, do que você tem que fazer, falando do fim, do juízo final, do julgamento dos ímpios, do novo céu e da nova terra. E Deus não vai mandar mais ninguém aqui. Selou o livro com a profecia de Apocalipse, está lá, sela o livro. Ninguém vai escrever mais nada. O que tiver que escrever já está aqui, essa Bíblia que você tem na sua casa. Essa é a profecia tremenda que nós temos na nossa casa. Você não precisa correr atrás de ninguém para dar nenhuma mensagem profética para você. Você tem a profecia tremenda na sua casa, de Gênesis, Apocalipse. É só você ler e dizer: Santo Espírito, fala comigo, eu quero entender. A profecia está na sua casa. Está na minha casa. Então, queridos, ele diz: nós não somos das trevas nem da noite, mas nós somos da luz. Portanto, vigiemos e nos preparemos. Queridos, e agora a palavra é: se nós temos que nos preparar, se já sabemos as estações, se sabemos que a volta de Cristo vem como ladrão para quem estiver dormindo nas trevas, mas para quem estiver acordado não será surpresa, se estamos conscientes de que está vindo uma repentina destruição, se estamos conscientes de que quem estiver despreparado não vai escapar, se estamos conscientes de que quem estiver vivendo na noite e nas trevas, dormindo, vai estar caminhando para a perdição, para a destruição, se estamos conscientes de que viver preparado é viver na luz,
viver acordado, viver no dia. Se o conselho é que a gente não viva na luz, nas trevas, nem na noite, mas o conselho é viva na luz, viva de dia, seja vigilante, porque Deus não nos destinou para ira, para condenação, mas Deus nos destinou para a aquisição da salvação. Olha que tremendo! Deus está alertando que está vindo tempos difíceis, mas Ele está dizendo, acorda, desperta, porque eu não destinei você para condenação, mas eu destinei você para a aquisição da salvação. Está aqui, ó, Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para ira, para condenação, mas para a aquisição da salvação, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, para que possamos viver juntamente com Ele. Aleluia! Foi para isso que Jesus veio a esse mundo, morrer na cruz, por mim, por você, para que a gente seja salvo, perdoado, transformado, arrancado do reino das trevas, transportado para o reino da luz, e aqui no reino da luz, vivamos com Deus na luz. Como é que eu vivo na luz? Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Então, luz é andar com Jesus Cristo. Quem segue a Ele não anda nas trevas. Luz é andar com Deus. 1 João, lá capítulo 1, versículo 5, diz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Portanto, quem diz que anda com Deus e anda nas trevas é mentiroso. Então, andar com Deus é andar na luz da palavra de Deus, é andar seguindo o que Deus fala, é andar com o Senhor, a cada dia falando com Ele, ouvindo Ele, abrindo o coração para Ele mudar, para Ele transformar. É andar na luz, é andar com Deus, é entregar a vida para Ele, é entender que só Jesus Cristo salva, e que para mim me salvar, eu tenho que crer nele, aceitá-lo como meu Salvador, entregar minha vida para Ele perdoar meus pecados, apagar os meus pecados, escrever meu nome no céu, mas não parar por aí, caminhar o resto da minha vida andando com Ele, ouvindo Sua palavra, obedecendo a Sua palavra. Isso é andar na luz. Isso é andar na luz. Mas, queridos, em qual grupo nós estamos? Deus está falando comigo nesta manhã e com você. Você está em qual grupo? Em qual grupo? Mateus 3, João Batista começa a pregar o Evangelho e ele diz assim, arrependei-vos, que está chegando o reino dos céus. Não é o reino da terra, está chegando o reino dos céus. Esse que vocês cantaram aí, do rei soberano que está chegando o reino dos céus. O reino da terra está terminando. Arrependa, mude de vida para fazer parte do reino dos céus. O da terra está terminando. Qual reino você está? Qual reino você quer continuar? Nesse da terra que está caminhando para o final? Ou você quer se preparar para o reino dos céus? E o Senhor diz, arrependei-vos porque está chegando o reino dos céus. E Jesus continua falando sobre isso. Você lê Mateus, Marcos, Lucas, Jesus falando sobre isso. Arrependimento, mudança de vida, conversão, reconhecer que é pecador. Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo diz, porque todos nós pecamos e fomos expulsos da glória de Deus, expulsos da presença de Deus, fomos para as trevas, viver longe de Deus, na mão do diabo. Esse mundo longe de Deus vive na mão de Satanás. O homem quando pecou, entregou o mundo na mão do diabo. E por isso que esse mundo vive assim, porque o primeiro homem entregou o mundo na mão do diabo. E Jesus diz, eu vim para resgatar o mundo da mão do diabo, resgatar as pessoas da mão do diabo. E vou completar essa obra quando eu voltar para colocar o diabo no inferno, no lago de fogo, para todos sempre. Seus demônios e todos quantos andarem com ele. Mas eu tenho novos céus e nova terra para quem andar comigo. Glória a Deus. Aonde é que você está? Qual altura? Qual estação você está vivendo? Você tem consciência que está vivendo os últimos dias? Tem consciência que esse planeta está vivendo os últimos dias? Ou você não acredita nisso? Isso é balela para você? A minha missão é falar dessa palavra. A minha missão é entregar a palavra. Alertá-lo, como diz aqui, ó, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. É missão exortar e falar. Acreditar, aceitar e se preparar. É missão sua, não é minha. É missão individual. É cada um.
Você não faz por sua esposa, não faz por seu esposo, não faz por seus filhos, não faz por seu marido. Não, você só faz por você. Você pode até ajudá-los, falando de Deus, vivendo a palavra de Deus e mostrando para eles a palavra de Deus, como nós estamos vendo aqui. Mas a decisão de salvação e de preparo para a eternidade é de cada um de nós. É de cada um de nós. E Deus está dizendo, vamos tomar decisão, vamos sair das trevas, vamos viver na luz, vamos nos vestir da couraça da fé e do capacete da salvação. Fé para acreditar na palavra que está sendo pregada, capacete da salvação, para me apropriar do projeto de salvação. E qual é o projeto? Jesus Cristo, o único que salva, o único que liberta. E a palavra de Deus que é luz e lâmpada para nos guiar, para a gente não voltar para as trevas de novo, nos guiar na luz até que Jesus Cristo volte. A palavra de Deus é lâmpada e luz, temos que andar pela palavra de Deus. Então, queridos, qual a nossa decisão? Qual a nossa decisão? Como nos preparar para viver na luz e não no dia? Primeiro, você já se conscientizou que é pecador, que o pecado nos separa de Deus e que se continuarmos vivendo no pecado, estaremos condenados, sujeitos à condenação de tudo que vai vir sobre esse mundo, os julgamentos de Deus e mais o julgamento eterno no lago de fogo do inferno, como está lá na Bíblia. Você está consciente disso? Que o pecado nos separa de Deus e que precisamos voltar para Deus? Segundo, você já se arrependeu dos seus pecados? Entregou sua vida a Jesus Cristo para ser perdoado e ser salvo da condenação eterna? Deus está alertando que está vindo condenação, mas Ele está dizendo, eu não destinei você para a ira, para o juízo, eu destinei você para a salvação. Agora a decisão é sua. Eu estou mostrando dois caminhos, o da vida eterna, da salvação, e o da condenação eterna. A decisão é sua. A decisão é sua. Mateus 3, 2, e depois do 7 a 12 está lá, arrependei-vos, está chegando o reino dos céus. João pregando. Quando João começou a dizer, arrependei-vos, está chegando o reino, correu uma multidão de religiosos para lá, para ser batizado. Pensando que fazer parte de uma igreja, ser batizado numa igreja, dar dízimo, ir na igreja, cantar, até mesmo pregar o evangelho, seria garantia de salvação. E João diz nesse texto, olha, vocês estão pensando, vocês estão vindo aqui para ser batizados, pensando que eu batizando vocês vão estar salvos? Vivendo tudo errado, vivendo no pecado, contrariando toda a palavra de Deus? E João conclui dizendo para eles, o machado está colocado no raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Mas a que produzir bom fruto vai ser colhida e colocada no celeiro. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que é para pregar. Tem muita gente dentro da igreja pensando que aceitou Jesus da boca para fora, veio para a igreja receber bênção, quer que os problemas sejam resolvidos, só buscam a Deus por causa de interesse financeiro, material, mas não querem Deus para mudar a vida, ser transformado, se tornar uma nova criatura e ser preparado para entrar no céu. Não, só querem Deus para resolver os problemas daqui. Estão preocupados aqui, não conseguem se desapegar daqui e não entendem que tudo isso aqui está reservado para fogo. Como diz lá em 1 Pedro, vai ser tudo destruído. Então, queridos, você já se decidiu reconhecer que é pecador, decidiu se arrepender e vir para Cristo de corpo e alma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça. Se ele está falando em perecer, ele está falando de algo que vai perecer, destruir. Ele está falando de condenação. E ele está falando, eu mandei Jesus para você não perecer. Creia nele, aceita ele, siga ele, se entregue a ele, se deixe ser transformado pelo poder dele. João 3,36, quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não verá a vida, mas verá a condenação.
Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem vida eterna. Eu posso buscar em Jesus bênção para a minha vida aqui, solução, cura, milagre? Posso. Ele falou que busca o reino em primeiro lugar, que as demais coisas vai ser acrescentada. Jesus cura, cura. Jesus liberta, liberta. Jesus transforma, transforma. Mas o objetivo principal não é esse. É a vida eterna, é a salvação, é o nome escrito lá no céu. Quando os discípulos voltaram de uma grande missão, falou: Jesus, no teu nome nós expulsamos demônio, os demônios fugiam, libertavam as pessoas, no teu nome paralítico andou, cego enxergou, fizemos tudo que o Senhor fez. E Jesus falou assim: não se alegre por isso, alegre antes por estar o seu nome escrito no céu. Existe uma coisa maior do que milagre, do que bênção aqui, o nome escrito no céu, vida eterna. Você já se decidiu comprometer com Jesus Cristo? Você já se batizou? Renunciou a si mesmo? Renunciou ao mundo e o pecado para seguir a Jesus? Já tomou a sua cruz e está seguindo a Jesus Cristo? Obedecendo sua palavra? Se preparando para a sua volta? Para fazer parte do povo de Deus, dos salvos que irão morar com Cristo no novo céus e na nova terra? Como está escrito lá em Mateus 15, 16, aliás, Marcos 16, 15, 16, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Você já se comprometeu de seguir a Cristo? Já se batizou? Ou está esperando o quê? É o processo para a salvação. Reconhecer que é pecador, crer em Jesus, aceitar Jesus, tomar a decisão de abandonar o mundo de pecado e seguir a Cristo, seguir sua palavra. Amém. Glória a Deus. Se batizar, que é o que Ele pede, creia, se batize, me siga. E seja disposto a renunciar ao mundo, pagar o preço de andar com Deus. Ah, vai ter um preço? Vai. Muita gente vai zombar de você, muita gente vai escarnecer de você, vai dizer que você é maluco. Mas Jesus falou: quem quiser ganhar a vida aqui, vai perder do outro lado. Mas quem perder a vida aqui, vai ganhar a outra. Aí você tem que decidir o que você quer. Se você quer ganhar só essa daqui e perder a eternidade, ou se você quer perder aqui para ganhar a eternidade. Amém. Glória a Deus. Jesus fala isso, Mateus 16, 15. Fala em Mateus 10, 32, 39. Mateus 10, 32, 39, ele fala sobre isso. Quem amar a sua vida mais do que a mim, não vai ser digno de mim. Quem amar mais os seus bens do que a mim, não vai ser digno de mim. Quem amar esse mundo mais do que a mim, não vai ser digno de mim. Quem amar mais a sua família mais do que a mim, pai, mãe, irmãos, filho, mais do que a mim, não vai ser digno de mim. Quem quiser ganhar a sua vida aqui, vai perder a futura. Mas quem perder a sua vida aqui, vai ganhar a futura. Você tem consciência que aqueles que vivem no pecado estão nas trevas espirituais. Eles vão ficar fora do reino de Deus e serão jogados no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos e vão estar condenados eternamente. Apocalipse 21, versículo 7 e 8 e Apocalipse 22, versículo 10, e eu quero ler esses dois textos com você. Você tem consciência disso? Olha só, Apocalipse 21. Apocalipse 21. Sete e 8. Está escrito assim: quem vencer herdará todas essas coisas. As coisas que ele está falando no começo do capítulo. No começo do capítulo ele fala assim, ó: vi novo céu, vi uma nova terra, o primeiro céu já não existe, a primeira terra já passou, o mar já não existe mais, vi uma nova cidade que de Deus descia do céu, ataviada como a esposa para seu marido, vi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus, Deus vai habitar com os homens.
Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima, lá não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto, não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, porque as primeiras coisas já passaram. E daí, no versículo 7, quem vencer herdará todas essas coisas que ele falou para trás. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos covardes, aos que não tiverem coragem de tomar decisão ao lado de Deus, aos incrédulos, aos que não acreditarem na palavra de Deus, aos que viverem na abominação, no pecado, fazendo tudo aquilo que abomina a Deus, aos homicidas, aos que vivem na fornicação, na prostituição, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os que vivem na mentira, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você tem consciência disso? Agora, capítulo 22, versículo 10 e 12, diz assim: E me disse, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue fazendo injustiça. Quem é sujo, continue se sujando ainda mais. Mas quem é justo, faça justiça ainda mais. E quem é santo, se santifique ainda mais. E eis que cedo venho, estou voltando, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Você tem consciência dessa palavra? Você está disposto a andar na luz, renunciando o mundo, o pecado, para andar com Deus, seguindo a Jesus Cristo e se preparando para ser protegido das coisas que vão acontecer por ocasião da volta de Cristo? Você está disposto a andar na luz? João 9,5, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. João 14,6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, sem mim. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que mais? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está disposto a andar com Jesus na luz? Ele é o único que pode levar você para o céu, salvar você de tudo o que vem sobre esse mundo. 1 João 1, 5, 7 diz a mesma coisa. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Você está disposto a abandonar as trevas e andar na luz? Você tem consciência que tem que perseverar até o fim para ser salvo? Você tem consciência que somente aqueles que fizerem a vontade de Deus, obedecerem a palavra de Deus, serão protegidos da grande tribulação que se aproxima? Mateus 24, 13, Jesus falou sobre isso. Lucas 21, 34, nós lemos lá: Não deixe seu coração se sobrecarregar com as coisas do mundo, nem com os cuidados da vida, mas vigiai e orai. Vigiai e orai, se prepare, para que vocês estejam preparados para evitar de passar pelas coisas que sobrevirão ao mundo, porque as potências do céu serão abaladas. As potências do céu serão abaladas. Você está se preparando para isso? Malaquias capítulo 4 diz assim: Eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos, e todos aqueles que vivem na iniquidade, se tornarão como palha, porque o dia que está para vir os abrasará, e não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, para você que anda na luz, que entregou a vida para Jesus, anda com Deus, que teme a Deus, que aceitou o plano de salvação em Jesus, Ele diz: para você que me teme, nascerá o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça. Você vai ser protegido. Você vai pisar o ímpio, porque se fará um cinza debaixo dos vossos pés. E Apocalipse 2,10 diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da provação, da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Queridos, qual a sua decisão?
diante dessa palavra nessa manhã? Qual a sua decisão? Você tem consciência de qual estação você está vivendo? O mundo está vivendo? Você tem consciência que estamos no fim? Jesus está voltando? Você tem consciência que você precisa correr para Deus urgente? Você tem consciência que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele? Você tem consciência que precisa se comprometer urgente com Deus, obedecer sua palavra, sair das trevas, sair do pecado, vir para a luz, vir para a presença de Deus, andar com Jesus, andar com sua palavra, se comprometer com a Bíblia, com a palavra de Deus, se comprometer com andar com Deus, para ser protegido das coisas que estão vindo e ser protegido da condenação eterna, ser levado para esse lugar que Ele disse, novos céus e nova terra. Como é que está seu compromisso com Deus? Como está seu compromisso com Deus? Nesta manhã. Ele diz ali, quando disserem que a paz e segurança vai vir repetindo a destruição. Você está confiando na vacina? Você está confiando que o ser humano tem condições de evitar, de passar por tudo aquilo que Deus programou para o mundo? Você acha que os seres humanos vão escapar? A Bíblia acabou de dizer para mim e para você, não, nenhum deles vão escapar, ninguém. Só aqueles que estiverem na luz com Deus. Quem estiver vivendo nas trevas longe de Deus, vão submergir em tudo que já chegou, que está escrito nesse livro que ainda vai chegar. Tudo que está no Apocalipse, tudo que Jesus falou, nós estamos só no comecinho. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. O país mais rico do mundo, os americanos, as vacinas que nós usamos aqui, eles não usam lá. Por que eles não usam? O país com maior conhecimento tecnológico do mundo, em todas as áreas, inclusive a maioria dos laboratórios onde fabrica remédio e vem para nós aqui no Brasil, é americano. O top da ciência está lá. Por que eles não tomam as vacinas que vêm para nós? Por que nessa semana o governo americano falou que vai ter que arrancar alguns trilhões de dólares dos mais ricos para fazer remédio, para refazer e pagar remédio preventivo, porque eles já estão conscientes de que não há como vacina suficiente, não há meio de evitar a propagação desse vírus e dos demais que estão por aí. Não há como. Não há vacina capaz de evitar isso. E é uma coisa lógica, queridos, que ninguém abriu os olhos para isso. Uma coisa lógica. Quando a gente pegava catapora, sarampo e aquelas doenças antigas, quem pegou catapora, quem pegou sarampo, não pegava mais, estava vacinado. Nunca mais pegava aquela doença. E, portanto, fazia-se a vacina com aquele vírus, quem tomava aquela vacina não pegava mais aquela doença. Esse vírus não é assim. E os vírus que estão por vir, as doenças, as pestes que estão lá em Apocalipse, elas não são mais assim. E por que não são mais assim? Porque a ciência vem se multiplicando e nesses últimos 10 anos, um dos grandes desenvolvimentos da ciência é o desenvolvimento na área genética e na área das células. Eles já sabem mudar e conseguem mudar várias coisas nas células humanas, nas células dos animais e nas células das plantas. Ele consegue mudar um cachorro manso num cachorro violento. Eles mudam as células. Eles editam as células dos animais e dos seres humanos. Essa é o que a ciência mais se orgulha nos últimos tempos. Conhecimento e desenvolvimento tecnológico na mudança de células, dos genes, da genética, e já consegue editar as células humanas e das plantas, como a gente edita vídeo, como a gente edita foto.
Eu quero mudar essa cor aqui, eu quero melhorar, quero escurecer, eu não quero uma pessoa com olhos verdes, eu quero que daqui a uns tempos vai ser possível, não quero meu filho assim, assado. Você encomenda o ser humano, você encomenda o animal, você encomenda a planta. Só que não contaram para os seres humanos que esse desenvolvimento, que os próprios cientistas dizem, que essas células modificadas vêm tão empesteadas de pestes e pragas que nem mesmo os antibióticos mais potentes contra o câncer, como quimioterapia, radioterapia, aplicaram quimioterapia, radioterapia nessas células modificadas, nesses genes modificados, e não conseguiram matar os micróbios e as pestes que estão dentro delas. Então, esse vírus que está aí é modificado em laboratório e modificado violentamente para ser a peste que está aí. E que ninguém sabe as consequências dele e a mutação dele, porque ele foi modificado para isso. Então, quando Deus fala que é para a gente acordar e a gente abrir os olhos, é porque nós não temos ideia em 10% do que está acontecendo aí fora, nas trevas. Nós não temos ideia o que o inimigo está fazendo. E só sabemos de uma coisa: Jesus diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Está aí, ó. O mesmo conhecimento que é para o bem, traz desgraça. Queridos, eu estou aqui trazendo a palavra de Deus e trazendo algumas informações para você. Você acredita se quiser, você aceita se quiser, você confia se quiser. Mas são fatos e são a palavra de Deus. Que o Espírito Santo esteja tocando os nossos corações, para que a gente possa estar tomando decisão de passar para o lado desses que não serão surpreendidos pela volta de Jesus, daqueles que estarão se preparando, porque se você estiver pensando que há paz e segurança, por isso que disse lá, quando disserem que há paz e segurança, haveria de vir uma repentina destruição, como a dor de parto, aquela que está grávida. Você está esperando segurança e paz nesse mundo? Não vem, não tem. Só quando vir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele destruir tudo que foi criado por Satanás para roubar, matar e destruir. Deus vai ter que formatar esse planeta, apagar tudo que está errado e construir novos céus e nova terra, como diz lá em Apocalipse, onde habita a justiça, onde não vai haver mais morte, nem dor, nem sofrimento. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração nesta manhã das verdades de Deus e que você tenha entendido o recado de Deus para cada um de nós nesta manhã. Tome decisão. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus. Não tem outro caminho. Você que ainda não se batizou, corra para se batizar. Faça a sua parte. Você que já se batizou, se está vivendo longe de Deus no pecado, saia do pecado, volte para Deus, volte para a palavra de Deus. Volte para a Bíblia, volte para a oração, volte para a presença de Deus, diz: Senhor, eu quero estar contigo, eu quero estar agarrado em Ti, eu quero estar abraçado no Senhor, guia a minha vida, enche a minha vida da Tua presença, traz revelação, traz discernimento, eu quero estar preparado. Comece a gastar tempo com Deus, acorde. Até quando você vai passar 24 horas por dia envolvido só nas coisas desse mundo? Quanto tempo você está gastando com Deus? Você tem 24 horas por dia. Quanto desse tempo você está gastando com Deus? Se você investir no reino espiritual, você está investindo só aqui? E quando acabar tudo aqui? Então, querido, que essa palavra nessa manhã tenha desafiado você a tomar uma decisão de aceitar Jesus, de fazer o que Ele pede e de seguir a Ele, custe o que custar, tenha o preço que tiver, mas venha para o lado da vida eterna, da salvação. Porque quem ficar dormindo vai passar por todos os castigos que estão nesse livro e que já está aí, e vai
para caminhar para a condenação eterna, o lago de fogo, o lugar de sofrimento. Vai ser condenação eterna pelos séculos dos séculos. A vida não termina aqui. A vida não termina aqui. Quando a estação, quando a estrada, a viagem aqui chegar na última estação, é bom que você saiba que a última estação aqui é o começo da nova caminhada, da nova viagem para a eternidade. Ou com Deus no novo céus e na nova terra, ou uma nova viagem no caminho da perdição, no caminho da condenação, no caminho do lago de fogo. Palavras fortes, queridos, mas é o que a Bíblia fala, é a palavra de Deus. Que Deus abençoe você nesta manhã. Vamos orar?